Olá, tudo bem com vocês? Torcedores e torcedoras do São Paulo. Vamos falar neste vídeo sobre o empate do São Paulo, a estreia do Tricolor contra a equipe do Ituano. Não foi algo que os torcedores esperavam, né? Evidentemente que a expectativa era muito grande, era de uma vitória. O São Paulo conseguiu levar mais de 45 mil pessoas para o Morumbi numa tarde de chuva, de muita chuva, trovoada, enfim, tempestades na verdade, né? Aqui em São Paulo, na capital paulista. Ainda assim, o torcedor foi para o estádio, lotar o estádio. Curioso é que a chuva chegou para muita gente no momento em que essas pessoas saíam de casa, né? Ainda assim, a opção de ir para o estádio, enfrentar a situação complicada de chuva, foi uma decisão tomada pelo torcedor do Tricolor, que deu muita força, muito apoio ali para a equipe no jogo. Infelizmente, a equipe não entregou dentro de campo aquilo que se esperava, né? Vamos deixar claro, enfrentou um time muito bom, que é o Ituano, um dos melhores times do interior de São Paulo. É um time que pode até ser considerado aí no nível de alguns da parte de baixo aí da tabela do que vai ser o Campeonato Brasileiro de 2023, né? Enfim, é um time interessante que jogou muito ajustado ali na defesa, mas que cometeu erros também quando participou, ele tentou trabalhar no campo de ataque, né? Cometeu erros, o erro de decisão foi sempre muito pouco, a transição era prejudicada por ausência de volume, né? De quantidade, né? E também pelas decisões finais dos seus jogadores. Teve, por exemplo, uma situação ali no segundo tempo em que o jogador do Ituano poderia perfeitamente fazer um drible no Igor Vinícius, né? Ficaria de cara ali para o goleiro. O Rafael poderia fazer o gol, então ele não sabia o que fazer e tal, isso facilitou a chegada do Igor Vinícius, que tirou a bola, né? Então, do ponto de vista do ataque, o São Paulo não... enfim, do ataque, o Ituano não foi um problema para a defesa do São Paulo. Então, não foi um grande teste para essa defesa do São Paulo. Se a gente olhar ali para o que os zagueiros fizeram em campo, eles participaram ativamente da construção, tanto o Arboleda quanto o Fearense, né? Mas não tiveram problemas aí enfim, para defender, porque o Ituano não foi incômodo. O Ituano foi uma equipe muito fechada, muito ajustada na sua ideia de jogo, defensiva, por excelência, talvez em função também de ser começo da temporada. Então, se compactou muito bem, fechou muito bem as linhas, trabalhou muito bem a compactação, a aproximação dos jogadores ali e também o centro da área, muito volume ali, quando a equipe do São Paulo chegava ali perto da área, né? Então, defensivamente, o Ituano foi uma equipe muito interessante, mas ainda assim, a gente viu neste jogo um São Paulo repetindo erros da temporada passada, né? Porque o São Paulo não conseguia assim, lidar com o desafio colocado pelo adversário dentro de campo. Qual era o desafio? Olha, eu estou fechando aqui o campo para você. Você não vai conseguir, por exemplo, entrar na minha área em condição de arrematar, né? E a gente olha, por exemplo, as finalizações. O São Paulo teve um número muito alto de finalização na partida, o Ituano um número menor. Se a gente olhar para o número de finalizações certas em direção ao gol, é um número muito parecido, né? Ali por volta de 3 ou 4 finalizações para as duas equipes, na verdade, né? Então, o Ituano, por exemplo, teve ali, no máximo, 6 finalizações do jogo inteiro, 4 em direção ao gol, 3 ou 4 em direção ao gol. O São Paulo, muito mais de 20, gente. Também 4 ou 5 em direção ao gol. Isso mostra que tem um problema com essa proposta do São Paulo de trabalhar à frente da área do Ituano. Isso por mérito do Ituano, evidentemente, mas é mérito do São Paulo que não soube lidar com esse problema aí, né? Aí faltou variação. A gente precisa ressaltar que, nesse caso, um jogador que parece que entendeu muito o jogo desde o começo, entendeu muito também o comportamento do adversário em campo e soube buscar soluções, embora não tenha encontrado muitas delas, mas em algumas situações foi um jogador que conseguia apresentar alguma coisa, tirava uma jogada ali da cartola, conseguia fazer um passe importante, né? O Wellington Rato. O Wellington Rato foi o destaque do São Paulo nessa partida, um jogador que dificilmente não vai ser titular dessa equipe do São Paulo, né? Ele é muito inteligente. Quando ele chegou ao São Paulo, falei da fome dele em jogar no São Paulo, a vontade dele de jogar no São Paulo. É um jogador que no momento da carreira dele não deve perder muita oportunidade. Os caras vão ter que jogar muito para que o Wellington Rato seja banco nessa equipe do Tricolor, né? Luciano de 10, infelizmente, não funcionou, né? É um jogador que não tem muita noção de fazer esse papel. Quando trabalhava mais perto da área, se aproximava da área, até que funcionava um pouquinho, né? Notadamente no primeiro tempo isso aconteceu, no segundo tempo, nem neste papel de trabalhar um pouco mais perto da área, o Luciano funcionou. Demorou muito para sair. Saiu com praticamente 35 minutos no segundo tempo, para a entrada do Marcos Paulo, né? Marcos Paulo entrou também junto com o Galopo, no caso, no lugar do Nestor. Esses dois jogadores poderiam ter saído muito antes, né? Não estavam rendendo, assim como o Pedrinho, que também não rendeu nada, fez uma estreia muito fraca, jogador que muitas vezes dentro de campo não sabia para onde correr, como correr, curioso, porque estava destruindo no treinamento, mas no jogo mesmo não conseguiu apresentar um bom rendimento, né? Muito tempo, gente, a bola passava pelo Pedrinho, não sabia o que fazer, ele não sabia ir até a bola, não sabia atacar o espaço, estava com muita dificuldade. Evidentemente que
é o primeiro jogo, também tem o direito a uma adaptação melhor à situação de jogo, né? E não somente a de treino, então ele pode evoluir. Mas o Pedrinho hoje realmente não conseguiu ser um jogador interessante não para o São Paulo, né? Acho que o Ceni errou na leitura, na verdade, do primeiro para o segundo tempo. Já deveria ter vindo com alterações, mexer um pouco no meio, né? E demorou para alterar também. Quando altera, acho que as alterações que ele faz, as duas primeiras, não sinalizam muita coisa, evidentemente, e aí as modificações que ele faz posteriormente demora demais, né? O que facilita também a adaptação do adversário à situação ali do jogo, né? O resultado, infelizmente, gente, tem que falar isso, foi justo, porque se a gente parar e pensar a proposta do Vitória, ela foi correta. Se a gente parar e pensar a proposta do São Paulo, ela foi insuficiente. Então, o resultado foi justo, porque defensivamente o Vitória foi muito brilhante, né? E ofensivamente, do ponto de vista da construção do jogo, a equipe do São Paulo foi muito pobre nessa partida, né? Então, eu diria para vocês que, olhando para os jogadores que estiveram em campo, Rafael praticamente não teve trabalho, Rafinha, em alguns momentos, teve ali, foi interessante, outros não, a parte do tempo ele não teve muita serventia, porque para jogar desta maneira, gente, tentando trabalhar ali, buscando o fundo do campo, por que não o Igor Vinícius, né? Poder trabalhar um pouco mais aí. O Rafinha, na verdade, acabava compondo, muitas vezes, como meia, mais um meia, e era muita gente pelo meio, né? E, ao mesmo tempo, pouca jogada pelo lado do campo. O Ituano estava marcando muito esse meio, justamente porque o São Paulo não estava indo muito, trabalhando muito pelo lado do campo. Então, não fez essa leitura aí, praticou o quê? O excesso de contingente ali no centro da área, né? E o São Paulo ficou, gente, uns 90 minutos, mais os acréscimos, né? Do primeiro e do segundo tempo, quase 15 minutos aí, juntando os dois tempos, né? Ficou praticamente quase 105 minutos sem entender isso, né? Que o Ituano entendeu a forma do São Paulo jogar, bloqueou, gerando muita gente ali no centro da área, né? E o São Paulo não ativou esse jogo muito mais profundo, né? Então, é um erro. A própria presença do Rafinha é um erro nesse sentido, porque você precisava gerar esse jogo mais profundo. Do outro lado, até que o Wellington, em algumas situações, trabalhou isso, fez isso, mas muito pouco também. Havia situações que o Wellington tinha condição de aprofundar, aí quando ele via que não tinha ninguém perto dele, teve até uma situação que ele reclamou no segundo tempo, o que ele fazia? Ele simplesmente recuava, voltava a bola para o meio-campista ou para o zagueiro, né? O Ferrares e também o Arboleda, muitas vezes trabalharam como meio-campistas praticamente, né? Então, isso por quê? Porque, dentre outras coisas, porque o próprio jogador precisa também ser orientado nessas situações a buscar o fundo do campo. Por que não vai para o fundo do campo? Então, é uma questão aí também que precisa melhorar no Wellington, né? Teve até uma jogada muito boa que ele fez no fundo do campo ali, poderia ter repetido muito mais a dose, não fez, e acho que pecou também nesse sentido, né? Pablo Maia foi um jogador que sem muita serventia também, né? Não precisava trabalhar com dois volantes, já que o Ituano não estava dando esse trabalho todo. Na cabeça do Ceni, vamos deixar claro, o Nestor é volante, tá? É um segundo volante, é um cara que participa da construção, mas é também um volante, né? Se é assim, ele poderia adiantar um pouco mais o Nestor para trabalhar lá na frente. Na prática, o Nestor acabava fazendo isso, mas não era por orientação, não é uma ideia de jogo, não é, você está entendendo? Porque quando tem uma orientação, ela acaba gerando conexões muito mais positivas do ponto de vista da construção. Então, o jogador é visto como volante, mas está trabalhando lá na construção lá na frente. Então, por que, então, já não substituir no começo do segundo tempo o Galopo tirando o Nestor? Foi um erro do Ceni, na minha opinião, no jogo, né? Nestor foi mal, Luciano muito mal, o Pedrinho também muito mal, o Caleri que mesmo mal pode guardar de vez em quando, né? Nos jogadores que entraram, gente, eu acho assim, o Igor Vinícius entrou muito bem, muito atento, né? Não conseguiu ser, enfim, muito propositivo, mas pelo menos esteve muito atento até à questão da recomposição. O Galo, acho que não mudou muita coisa, também muito pouco tempo, né, gente? Assim como o Lisieiro também, e assim como o Marcos Paulo, né? O São Paulo precisa mudar, gente, precisa melhorar. O que a gente viu nesse jogo aí foi um São Paulo muito parecido com o ano passado, né? A gente pensava em equipe muito mais aguda, no entanto, a gente viu uma equipe trabalhando com a posse de bola, mas sem saber muito o que fazer com ela. E vou dizer uma coisa para vocês. Para fazer esse jogo mais propositivo diante de um adversário fechado como o Ituano, talvez o Luciano não seja esse jogador. Ou São Paulo, né? Tenta trabalhar com um Wellington Rato mais recuado, ou de repente testa o Pedrinho naquela posição, ou dá 10 logo para o Galo, que também não é esse terceiro homem de meio de campo, vamos deixar claro, né? Ou busca algum jogador no mercado, né? Porque se for para fazer esse tipo de jogo aí, quando tiver de fazer esse jogo de propositivo, não esse jogo mais agudo, então não deixou fazer esse jogo agudo. Então, quando o adversário bloquear esse tipo de jogo, o São Paulo vai ter que ter uma alternativa. Se for para trabalhar com a posse de bola como teve, a posse de bola absurda, precisa ter no meio de campo um camisa 10 de verdade, ou um jogador que saiba ter essas ações de um 10. E o Luciano não é esse jogador. Definitivamente não é esse jogador. Então, insistir com isso pode ser um grande erro. Tomara que o Ceni mude de ideia o mais rápido possível para o benefício do São Paulo. Então, acho que o São Paulo, infelizmente, não estreou bem.
É claro que foi o primeiro jogo, mas os sinais não foram legais. É bom deixar isso claro. Não foram legais, né? É necessário que o São Paulo apresente coisas muito melhores, né? Porque bastou um desafio mais complicadinho, bastou o adversário colocar um probleminha ali e o São Paulo não conseguiu resolvê-lo. Já vimos esse filme na temporada passada, esperemos que isso não se repita nessa temporada de 2023, para que a torcida do São Paulo, do Tricolor, tenha um pouco mais de felicidade do que teve em 2022.